O refeitório da base aérea de Nellis, em Nevada, fervilhava com um barulho de vozes, talheres e o som distante de jatos cruzando o céu. Era hora do almoço. E entre risadas e bandejas metálicas, um novo capitão, Ethan Miller, era o centro das atenções, jovem, confiante e recém-transferido. Irradiava aquela arrogância típica de quem ainda não aprendera o peso do silêncio em quartel. Do outro lado do salão, sentado sozinho, estava um velho de cabelos brancos, uniforme gasto, com a postura ainda ereta e o olhar perdido em algum ponto além da parede. Era o sargento aposentado Jack Reynolds, que há anos trabalhava como voluntário na base, servindo café aos recrutas e limpando mesas. Para muitos ele era apenas o velho Jack. Uma figura silenciosa, quase invisível, mas não para os poucos que sabiam quem ele fora um dia. Ethan olhou para ele com um sorriso debochado. Ei, pessoal, alguém sabe o que aquele velhote faz aqui? Perguntou, rindo. Um dos tenentes respondeu. Ele é veterano, senhor. Vem aqui todo dia. Dizem que lutou em várias missões no Vietnã. O capitão riu. Isso foi na Idade da Pedra. Aposto que ele nem lembra mais o que é um caça-jato. As risadas ecoaram pelo refeitório, mas não chegaram aos ouvidos de Jack. Ou, se chegaram, ele escolheu ignorar. Continuava calmamente mexendo o café, com as mãos firmes demais para um homem da sua idade. Havia algo na maneira como ele observava o movimento da base, uma mistura de nostalgia e disciplina menos que fazia qualquer soldado mais atento sentir respeito. Mas Ethan não era um desses. Quer saber? Disse o capitão levantando-se com sua bandeja. Vou até lá perguntar que patente ele acha que tem. Aposto que vai dizer que era general. As conversas ao redor começaram a diminuir. Alguns soldados trocaram olhares nervosos. O suboficial Harris, homem experiente e discreto, tentou intervir. Capitão, talvez não seja uma boa ideia. Ethan riu. Relax, Harris. É só uma brincadeira. Caminhou até a mesa do velho e parou diante dele. Bom dia, senhor, disse com ironia. Sou o capitão Ethan Miller, Força Aérea dos Estados Unidos. E o senhor, qual é a sua patente? Ou devo chamar de soldado aposentado? O refeitório ficou em silêncio. Jack levantou o olhar lentamente. E por um instante, algo frio e antigo brilhou em seus olhos. O tipo de olhar que nenhum jovem oficial queria enfrentar, capitão, né? O velho murmurou. Bonita farda, mas a patente. A patente não é o que se veste, é o que se carrega nas costas. Ethan forçou um sorriso. Interessante filosofia. Mas a pergunta foi simples. Qual era a sua patente? Jack largou a colher, endireitou o corpo e respondeu com voz firme sem elevar o tom, coronel da Força Aérea, Forças Especiais de Resgate, 56ª Asa de Operações, 1971 a 1998. O som das bandejas caindo ecoou. No salão, alguns soldados se levantaram instintivamente. O suboficial Harris baixou a cabeça. Ethan piscou, sem acreditar. Espere aí. O senhor disse, coronel. Jack o encarou. Sim, capitão. Coronel Reynolds. E o silêncio que se fez foi tão denso que se podia ouvir o zumbido das lâmpadas. Harris se aproximou rapidamente. Senhor, com licença. Este é o coronel Jack Reynolds, herói de Silver Star. 2 Distinguished Flying Cross e medalha de honra por operação em Hanoi. Ele engoliu seco. Salvou 47 soldados sob fogo inimigo em uma única noite. Ethan sentiu o estômago virar. As risadas do início agora ecoavam em sua cabeça como tiros. Jack continuou, sem rancor na voz. Sabe, filho, às vezes o uniforme é novo, mas o espírito é velho. E às vezes, o velho que você despreza foi quem te deu o direito de vestir essa farda. O refeitório inteiro estava em pé. Nenhum som. Soou o capítulo, pálido, diante de um homem que décadas antes já tinha vivido tudo o que ele apenas sonhava enfrentar. Jack se levantou devagar, apoiando as mãos na mesa. A voz saiu serena, mas carregada de uma autoridade que o tempo não apagou. Quando você entender que respeito não tem patente, talvez esteja pronto para comandar alguém. O capitão abriu a boca, mas não encontrou palavras. Jack recolheu sua bandeja, acenou brevemente ao suboficial Harris e caminhou para fora do refeitório. O som das suas botas ecoou até desaparecer. O silêncio continuou, pesado, até que um sargento murmurou baixinho. Ele ainda carrega a postura de guerra. E Ethan, sozinho em meio àquele silêncio, finalmente entendeu o que significava sentir vergonha verdadeira. Naquela tarde a base inteira parecia diferente. As conversas que antes giravam em torno de piadas e bravatas, agora se misturavam a um murmúrio respeitoso. Todos queriam saber mais sobre o velho que o capitão havia tentado ridicularizar. O nome Jack Reynolds ecoava de hangar em hangar. Alguns jovens soldados pesquisaram discretamente no arquivo da base,
e descobriram que ele não era apenas um herói. Era uma lenda viva. Um dos registros mencionava um feito que até então soava quase lendário. A Operação Ghost Eagle em 1972, quando Reynolds, então tenente, comandou um resgate noturno sob fogo inimigo sem apoio de rádio, trazendo de volta todos os membros de uma equipe derrubada em território hostil. Enquanto isso, o capitão Ethan Miller tentava se esconder atrás de relatórios e compromissos. Nenhum uniforme parecia pesado o bastante para mascarar o constrangimento que sentia. Ele havia insultado um homem que, na prática, havia escrito parte da história da própria Força Aérea. O suboficial Harry Zul encontrou à noite, sentado sozinho no escritório, senhor. Disse com cuidado. Ninguém está comentando por mal. Só. Todos ficaram surpresos. Ethan suspirou. Harris, eu estraguei tudo. Achei que ele fosse só um voluntário qualquer. Ele é, senhor, respondeu o suboficial. Só que nunca deixou de ser soldado. Houve um silêncio breve. Harris olhou pela janela onde o entardecer pintava o deserto de vermelho e ouro. Sabe o que mais me impressiona naquele homem? Perguntou. Ele vem aqui todos os dias, limpa a mesa, serve café, mas nunca fala do passado. Nenhum orgulho, nenhuma medalha mostra. Ele só observa por quê? Perguntou o capitão genuinamente curioso. Porque para ele o uniforme é mais leve quando o ego fica do lado de fora. Ethan não respondeu. As palavras ecoaram dentro dele com um peso que não se dissipou nem quando o sol desapareceu no horizonte. Nos dias seguintes, o refeitório mudou de comportamento. Soldados mais jovens se levantavam quando Jack passava. Alguns faziam questão de cumprimentá-lo. Outros apenas abaixavam a cabeça em sinal de respeito. Ele, como sempre, respondia com um aceno discreto e um sorriso contido. Certa manhã, o capitão decidiu procurar o veterano. Encontrou-o próximo ao hangar, limpando as asas de um jato antigo. Um F-4 Phantom, desativado e mantido como peça de exposição. O velho passava o pano com o mesmo cuidado de quem toca uma lembrança viva. Ethan se aproximou devagar. Coronel Reynolds chamou, hesitante. Capitão Miller, respondeu com voz serena. Pensei que já tivesse aprendido a não falar com velhotes. Ethan corou. Senhor, vim pedir desculpas. O que fiz foi desrespeito. Jack ficou em silêncio por alguns segundos. Depois pousou o pano sobre a fuselagem. Sabe, capitão, o problema não é errar. O problema é não aprender com o erro. Ele caminhou até a lateral do jato, onde seu nome ainda estava gravado, Etco, Jack Reynolds. Isso aqui menos apontou para a inscrição. É só tinta. O que realmente importa é o que você faz quando ninguém está olhando. O capitão assentiu, sem saber o que dizer. Jack continuou. Quando eu tinha sua idade, também achava que o mundo me devia respeito. Um dia, meu comandante me colocou diante de um espelho e disse: respeito não se cobra, se conquista. E se tiver que lembrar alguém da sua patente é porque você já perdeu a autoridade. Ethan respirou fundo, absorvendo cada palavra. Coronel, o senhor ainda acredita na Força Aérea? Mesmo depois de tudo? Jack olhou para o céu onde um caça cruzava deixando um rastro branco. Acredito nos homens e mulheres que ainda vestem essa farda por convicção. Não por status. A instituição pode falhar, mas o propósito, esse nunca envelhece. Um silêncio respeitoso se formou entre os dois. O vento quente balançava o pano no chão. Jack pegou algo do bolso e entregou ao capitão. Uma pequena moeda metálica gasta pelo tempo, sabe? O que é isso? Pergunto. Parece uma challenge coin menos, respondeu Ethan, reconhecendo o símbolo. É a primeira que ganhei, quando ainda era cadete. Representa honra silenciosa. Guarde com você. Quando pensar em falar antes de ouvir, toque nela. Ethan segurou a moeda como quem recebe uma responsabilidade, não um presente. Obrigado, senhor. Não sei o que dizer. Jack sorriu de leve. Diga apenas que vai ser melhor do que foi ontem. É tudo o que um soldado pode prometer. O capitão observou o velho se afastar, caminhando com passo firme, mesmo com as marcas do tempo nos joelhos. Naquele momento, entendeu que havia algo muito mais poderoso que o comando de uma tropa. O respeito que nasce do exemplo. Naquela noite, sozinho em seu alojamento, Ethan colocou a pequena moeda sobre a mesa e escreveu no diário de bordo. Hoje aprendi o que significa servir. Não é pilotar o mais rápido. É carregar com humildade o peso dos que vieram antes. Do lado do fora, o vento do deserto assobiava entre os hangares. Por um instante, parecia a voz distante de um tempo em que coragem e humildade marchavam lado a lado. Nos dias que se seguiram, algo começou a mudar na rotina da base. O capitão Ethan Miller, antes conhecido por seu orgulho e autoconfiança, passou a agir de forma diferente. Agora cumprimentava os recrutas, participava dos exercícios no chão e, principalmente, ouvia mais do que falava. O suboficial Harris percebeu a transformação. Senhor, posso ser franco?
Perguntou certa manhã enquanto caminhavam em direção ao hangar principal. Sempre, Harris. Desde que o senhor conversou com o Coronel Reynolds, a base inteira parece outra. Até os recrutas comentam que o vento mudou. Ethan sorriu. Mas havia verdade no comentário. O tom dos corredores, a energia dos treinos, até as refeições no refeitório pareciam mais silenciosas, mas de um silêncio bom, menos aquele que vem com respeito. Certa tarde, o comandante da base, General Donovan, convocou uma cerimônia surpresa. Ninguém sabia o motivo. O pátio de formaturas foi preparado com pressa. Bandeiras foram erguidas e uma pequena tribuna montada. O rumor era de que haveria uma homenagem a um veterano. E, quando o velho Jack Reynolds apareceu usando seu antigo uniforme cerimonial, impecável, condecorado, mas gasto nas bordas, todos entenderam. O general subiu à tribuna. Soldados, oficiais e veteranos menos começou com voz firme. Hoje celebramos mais do que medalhas. Celebramos o legado. E não há palavra melhor para defini-lo do que Reynolds. O general contou histórias que muitos nunca tinham ouvido. O pouso de emergência em plena selva vietnamita. O resgate de um piloto ferido a 300 metros das linhas inimigas. A vez em que Reynolds pilotou sem instrumentos, guiado apenas pelas estrelas, para salvar uma equipe médica. Quando terminou, o pátio inteiro estava em silêncio. O mesmo tipo de silêncio que se faz diante de uma grande montanha. Ethan, entre os oficiais, observava tudo com admiração e arrependimento. Cada palavra do general parecia um lembrete da pequena arrogância que quase o fez perder uma lição de vida. Depois da cerimônia, o general se aproximou do velho. Coronel, a base tem orgulho de tê-lo conosco. Jack apertou a mão dele com firmeza. Eu que tenho orgulho, senhor. O dever nunca acaba, só muda de forma. Quando o general se afastou, Ethan aproveitou o momento para se aproximar. Senhor, disse em voz baixa, o senhor merecia estar à frente desta tribuna, não atrás dela. Jack riu de leve. A juventude precisa de palco, capitão. Os velhos já tiveram o deles. Hoje, o meu lugar é aqui. E apontou para os jovens soldados que assistiam, olhos brilhando. É por eles que ainda vale a pena levantar cedo. Ethan assentiu. Emocionado, eu queria poder agradecer de um jeito digno. Jack colocou a mão no ombro dele. Agradeça servindo bem. Nenhuma estátua vale mais do que isso. Naquela noite, o capitão não conseguiu dormir. A imagem do velho veterano em pé diante das bandeiras o perseguia. Ele pensava em como um mundo moderno, cheio de tecnologia e autopromoção. Parecia ter esquecido o valor da humildade silenciosa, menos a mesma que Jack carregava como medalha invisível. Alguns dias depois, a base recebeu uma notícia urgente. Um avião de treinamento havia sofrido pane durante o voo, com 2 cadetes a bordo. O radar mostrava perda de altitude. O deserto ao redor era vasto e impiedoso. Ethan foi o primeiro a correr para a sala de controle. Qual a posição? Perguntou. O operador respondeu tenso. 20 milhas a sudoeste. Pane elétrica total. Estão tentando planar até uma área segura, mas o sistema hidráulico falhou. Sem hesitar, Ethan ordenou que preparassem um helicóptero de resgate. Suboficial Harris tentou protestar, senhor. O protocolo exige que aguardemos autorização. Então me puna depois, respondeu Ethan, já colocando o capacete. Agora eles precisam de nós. Enquanto a tripulação se organizava, uma voz calma ecoou atrás dele. Tá indo sozinho, capitão? Ethan se virou. Era Jack, de macacão e luvas nas mãos. Senhor, com todo respeito, não posso permitir que embarque. Jack sorriu. Relaxa. Não vou pilotar. Só não consigo ficar sentado enquanto meninos caem do céu. Os dois subiram juntos no helicóptero. O motor rugiu levantando poeira e adrenalina. O deserto se estendia como um mar de areia dourada. O rádio estalava com interferências e coordenadas parciais. Jack observava os instrumentos com a tranquilidade de quem já estivera ali centenas de vezes. Vento cruzado a 15 nós menos, murmurou. Se eles estão planando, provavelmente vão tentar pousar perto das formações rochosas. Ethan olhou para ele, surpreso. O senhor ainda entende o vento melhor que qualquer radar. O vento fala, capitão. Só precisa de ouvidos treinados para escutar. Poucos minutos depois avistaram uma coluna de fumaça no horizonte. Ali, gritou o copiloto. Ethan manobrou rápido. O helicóptero desceu em meio ao pó. O avião estava em chamas, os 2 cadetes tentando escapar. Semi-Sparrow Ordnance. Jack saltou do helicóptero e correu até a aeronave. O calor era insuportável, mas ele ignorou. Forçou o cinto do primeiro cadete, puxou-o para fora, depois o segundo. Uma explosão sacudiu o ar. Ethan correu para ajudar, protegendo os 3 com o próprio corpo. Por segundos eternos, tudo foi fumaça, fogo e ruído. Quando o pó assentou, os cadetes estavam vivos, queimaduras leves mas conchentas. Jack tossia, coberto de fuligem, mas sorria. Ainda sei o que estou fazendo, garoto.
disse rindo entre tosses. Ethan, ofegante, o olhou com respeito absoluto. Senhor, o senhor acabou de salvar 2 vidas. Jack apenas respondeu. Não fiz nada demais. Só lembrei o que é ser soldado. Do Valtei Base, todos os esperavam de pé, formando um corredor de honra. Os cadetes foram levados ao hospital, e Jack, teimoso, recusou atendimento. Já me curei de coisas piores, menos brincou. Mas quando ele passou pelo refeitório, o mesmo onde havia sido ridicularizado dias antes, o silêncio foi quebrado por aplausos que começaram tímidos e cresceram até encher o salão. Ethan ficou parado na porta, observando. Sabia que aquela cena jamais seria esquecida menos, e que aquele velho, com suas mãos marcadas pelo tempo, acabara de dar mais uma lição à Força Aérea inteira. O sol já nascia sobre o deserto de Nevada quando o helicóptero pousou de volta na base. O ar quente da manhã misturava o cheiro de combustível e areia, e uma multidão aguardava no pátio. Oficiais, mecânicos, enfermeiros, todos em silêncio esperando o velho herói descer. Jack Reynolds, coberto de poeira e fuligem, deu o primeiro passo fora da aeronave com a mesma calma de quem desce de um ônibus. Cumprimentou o piloto, ajeitou o boné e caminhou entre os soldados. Cada olhar que cruzava o seu carregava respeito. Não o respeito da patente, mas o respeito que nasce quando alguém faz o que é certo sem pensar em si mesmo. O general Donovan se aproximou. Coronel Reynolds disse contendo a emoção, o senhor acaba de salvar 2 cadetes. O senhor é a prova viva do que significa a palavra dever. Jack fez continência com a postura impecável de sempre. Com todo respeito, general. Eles se salvaram porque o capitão agiu rápido. Eu só segui o vento. O general sorriu. Humildade até o fim. Mas a base inteira viu quem foi o primeiro a saltar. Ethan, parado a poucos metros, observava o velho com um nó na garganta. Cada segundo daquele dia havia mudado algo dentro dele. Ao vê-lo de pé, sereno, no meio da poeira, sentiu vergonha e orgulho misturados. Mais tarde, já no hospital da base, Jack foi examinado contra a própria vontade. Estava exausto, com pequenas queimaduras, mas estável. Enquanto os médicos insistiam em mantê-lo em observação, ele apenas repetia: não precisa de tanto alarde. Já tive piores. E ainda estou aqui. Ethan entrou no quarto. Levava nas mãos a pequena challenge coin que Jack lhe dera. Senhor, começou, com a voz embargada, aquela moeda que o senhor me deu. Eu acho que é o senhor quem deve ficar com ela. Jack olhou, sorriu e empurrou de volta para ele. Errado, capitão. Essa moeda não é minha. Ela é de quem entendeu o que ela significa. E o que ela significa, afinal? Perguntou Ethan, sincero. Jack fixou o olhar nele, e a resposta saiu com simplicidade desarmante. Significa lembrar que coragem sem humildade vira arrogância. E arrogância, no campo de batalha, custa vidas. Ethan ficou em silêncio. Guardou a moeda com cuidado, como quem sela um pacto. Jack continuou. Um dia, quando for comandante, vai entender que liderar é carregar o peso dos outros, não o brilho do cargo. O capitão respirou fundo, coronel. O senhor é tudo o que eu gostaria de ser. Jack riu baixinho. Então comece sendo tudo o que eu falhei em ser. É assim que o mundo melhora, um homem de cada vez. O general entrou na sala naquele momento, trazendo uma pasta nas mãos. Coronel Reynolds recebia autorização do Comando Central. A Força Aérea decidiu reintegrá-lo oficialmente com todas as honras. Jack arregalou os olhos. O quê? Eu me aposentei há 20 anos. E hoje o senhor voltou a servir. Respondeu o general. Há coisas que o tempo não consegue aposentar. O velho sorriu, emocionado, general. Eu não preciso de uniforme. Só de saber que a farda ainda vale o sacrifício. Donovan assentiu, respeitoso. Então aceite isso como símbolo. Entregou-lhe uma nova insígnia polida, reluzente sob a luz. Um presente da base. Jack a segurou por um instante e depois a colocou sobre a mesa. Obrigado, mas deixo com o Capitão Miller. Voltou-se para Ethan. Ele representa o que vem depois de nós. O silêncio que se fez no quarto foi pesado, mas belo. Nos dias seguintes, Jack não apareceu no refeitório. O capitão o procurou pela base, mas foi informado de que ele havia deixado um bilhete na portaria, entregue ao suboficial Harris. Filho, o dever me chamou de novo. Não em batalha, mas no caminho de casa. Ensinar ainda é lutar. Quando o vento mudar, lembre-se de ouvir. J.A. Ethan leu a carta em silêncio. Não sabia se o velho tinha partido para outro estado, para outra base, ou apenas para o descanso que há muito merecia. Mas sabia de uma coisa.
Jack havia deixado uma marca impossível de apagar. Meses depois, durante o exercício anual de formatura da base, o capitão foi convidado a discursar diante dos novos cadetes. Subiu à tribuna, o mesmo local onde vira o coronel ser homenageado. As bandeiras tremulavam, o hino soava ao fundo e, em meio ao vento do deserto, ele começou: há algum tempo, eu fiz algo que me envergonha. Desrespeitei um veterano, um homem que já havia dado tudo por esta farda. Achei que o respeito vinha da patente, mas aprendi que vem da alma. Os cadetes o ouviam em silêncio absoluto. Aquele homem me ensinou que a verdadeira hierarquia é a do caráter, que as medalhas não são o que carregamos no peito, mas o que deixamos no coração dos outros. E então, erguendo a pequena moeda entre os dedos, concluiu: esta moeda pertenceu a um herói que me ensinou o valor da humildade. E agora pertence à próxima geração. Quem aqui prometer servir com honra silenciosa, venha recebê-la. Um cadete deu um passo à frente, um garoto magro, nervoso, com os olhos cheios de brilho. Ethan colocou a moeda em suas mãos e disse: lembre-se do coronel Jack Reynolds. Ele me ensinou que a farda pesa menos quando é usada com o coração. O pátio inteiro o aplaudiu de pé. Mas por um instante, quando o vento soprou entre as bandeiras, Ethan jurou ouvir uma voz distante, rouca e calma. O vento fala, capitão. Sempre fala. Ele olhou para o horizonte, onde o deserto se estendia até o infinito, e sorriu. Redenção não era apenas perdoar-se, era transformar o erro em legado. E naquela manhã, sob o sol dourado de Nevada, o capitão Ethan Miller finalmente entendeu que havia se tornado, sem perceber, o tipo de soldado que o velho coronel esperava que ele fosse. O respeito não se exige, se conquista. A grandeza não está na patente, mas na humildade. Se essa história te tocou, curta, comente, compartilhe e inscreva-se para mais histórias de coragem e redenção. E me diga, você já conheceu alguém que te ensinou mais pelo exemplo do que pelas palavras?